Um grande desafio da genética, após a confirmação de que o DNA era um material genético, foi entender como o código de quatro tipos de bases nitrogenadas poderia ser convertido a milhares de produtos funcionais encontrados nas células, inclusive proteínas e RNAs com as funções mais variadas. Em outras palavras, como uma célula compreende e decifra a informação presente no DNA? Esse processo pelo qual a informação contida em um gene é utilizada para a síntese de um produto funcional é denominado expressão gênica. Os modelos para ilustrar a expressão gênica mudaram à medida em que os processos moleculares foram melhor compreendidos. O próprio conceito de gene foi sendo modificado a partir de entidades abstratas para os responsáveis pela definição de um fenótipo, e daí para uma compreensão mais palpável de que a alteração de um gene resultava em uma alteração bioquímica. O produto enzimático seria o responsável pelo fenótipo, que poderia incluir problemas metabólicos caso o gene fosse alterado. Mais tarde, o conceito de gene se tornou ainda mais geral. O trabalho dos pesquisadores Birol e Taron foi fundamental para a compreensão de que genes estão relacionados a características bioquímicas, como sugere o próprio título de seu trabalho, publicado em 1941, Controle Genético de Reações Bioquímicas em Neuróspora. Esses pesquisadores instrumentalizaram a relação experimental entre genética e bioquímica, fornecendo uma maneira de correlacionar alterações gênicas com alterações bioquímicas por meio da construção de mutantes. Eles mutagenizaram esporos de fungos neuróspora com raios-x e depois os cultivaram em meio completo para que germinassem. Cada fungo germinado era depois cultivado também em meio mínimo. Aqueles capazes de crescer em meio completo, mas não em meio mínimo, foram caracterizados como mutantes com falhas na produção de algum componente do meio completo, que, portanto, precisava ser adicionado ao meio mínimo para que o fungo pudesse crescer. Assim, era possível descobrir qual constituinte não podia mais ser produzido pelo fungo, caracterizando que a mutação havia prejudicado uma via de biossíntese particular. No trabalho de 1941, Birol e Taron relataram três mutantes. Um era incapaz de produzir o anel tiazólico da vitamina B1, outro era incapaz de produzir vitamina B6 e um terceiro não conseguia produzir ácido paramino-benzoico. Seus trabalhos foram utilizados para fortalecer o conceito de que cada gene codificava uma enzima. O conceito de gene foi ampliado quando se soube que nem todos os produtos gênicos eram enzimas. Assim, o gene passou a ser definido pela relação um gene, uma proteína. Mais tarde ficou claro que proteínas podem ser formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, como a hemoglobina, de modo que o conceito de gene foi modificado para de um segmento de DNA que contém informação para a síntese de um polipeptídeo. Mesmo essa definição foi insuficiente, porque nem todos os produtos obtidos a partir de um gene têm natureza polipeptídica. Diversos genes codificam produtos de RNA, como aqueles que fazem parte da estrutura do ribossomo, ou como os RNAs que se ligam aos aminoácidos, os RNAs transportadores. Então, o gene passou a ser definido de forma operacional, como um segmento de DNA com informação que é expressa e possibilita a síntese de um produto funcional. Complicações adicionais no conceito de gene foram as descobertas de que um único gene pode codificar vários produtos, por meio do processamento alternativo e junção de diferentes exons. Também por causa de genes que se aninham no interior de introns de outros genes, e porque um RNA pode gerar produtos diferentes se a leitura for iniciada em pontos diferentes. E ainda há genes sobrepostos que ocupam o mesmo segmento da dupla fita, mas expressos em sentidos opostos, ou que são expressos no mesmo sentido, mas nos quais o fim de um gene coincide com o início de outro.
Uma das percepções fundamentais do processo de expressão gênica foi a relação entre DNA e RNA, cabendo ao RNA o papel de intermediário. Era possível compreender essa relação porque ambos são formados por nucleotídeos contendo 4 tipos de bases nitrogenadas. Além do açúcar do nucleotídeo, que no DNA é uma 2-desoxirribose e no RNA é uma ribose, encontramos diferença nas bases timina, exclusiva do DNA, e uracila, exclusiva do RNA. Se a informação presente no DNA for transcrita, teremos um intermediário fita simples complementar ao molde do qual foi copiado. Nos eucariotos, o DNA fica armazenado no núcleo e o RNA é abundante no citossol, onde ocorre a maior parte da síntese proteica. Por essa razão, faz sentido dizer que o RNA é o mensageiro da informação genética. Foi proposto na década de 50 o modelo mais simples da expressão de um gene, por meio do qual a informação flui do DNA para o intermediário de RNA e desse para a proteína. Nesse modelo, a expressão gênica se resumia a 2 etapas, transcrição e tradução. Os retrovírus e os retroelementos, porém, podem fazer a informação fluir ao contrário, pois a partir de um genoma de RNA, a transcrição reversa permite a obtenção de uma molécula de DNA complementar, que pode ser inserida no genoma do hospedeiro. Observando o RNA mensageiro transcrito a partir da fita mod do DNA, vemos que sua síntese é antiparalela e o produto é complementar ao molde. Mas comparando o produto de RNA com a outra fita do DNA, vemos que o código genético é igual nessas 2 moléculas, exceto pela substituição de timina por uracila no produto de RNA e porque depois algumas bases do RNA serão editadas. Assim, enquanto uma das fitas do DNA é o molde da transcrição, a outra é a fita codificadora, porque nela reside a informação que será levada pelo RNA mensageiro para a tradução no citossol. Outra compreensão fundamental, a de como um código de 4 bases poderia ser convertido para 20 aminoácidos na sequência polipeptídica, envolve um princípio matemático de combinação. Como o DNA é formado por 4 tipos de desoxirribonucleotídeos com bases adenina, timina, guanina e citosina, e como as proteínas possuem 20 aminoácidos em suas sequências primárias, a relação DNA-proteína não poderia ser direta. Ou seja, se cada base codificasse um único aminoácido, somente 4 aminoácidos teriam um código no DNA. Da mesma maneira, se uma dupla de bases fosse usada para codificar um aminoácido, apenas seria possível codificar 16 dos 20 aminoácidos comuns nos polipeptídeos. A única forma de se converter um código de 4 em outro de 20 é por meio de trincas, formando 64 combinações diferentes, mais do que suficiente para codificar todos os aminoácidos. Por essa razão, o código genético é degenerado, sem significar nada ofensivo, apenas que a maioria dos aminoácidos pode ser codificada por mais de uma trinca de bases. Na verdade, somente os aminoácidos metionina e triptofano são codificados por uma trinca cada um. Os demais possuem 2 ou mais códons, e há trincas que não codificam nenhum aminoácido. O AG, o GA e o AA resultam na parada da síntese polipeptídica. A elucidação do código foi possível a partir da descoberta de uma enzima que não requer molde para a síntese de RNA, que une os nucleotídeos sem necessidade de molde. Por isso, Nirenberg e Mattei, em 1961, puderam sintetizar in vitro moléculas de RNA com sequências que dependiam apenas de qual nucleotídeo era adicionado na reação. Um RNA formado apenas por uma sequência de nucleotídeos de uracila, quando adicionado de extratos de E. coli livres de células, resultava na produção de polipeptídeos de fenilalanina.
e concluíram que uma trinca de uracilas codificava o aminoácido fenilalanina. Outras combinações de nucleotídeos e de experimentos permitiram elucidar cada códon e o seu respectivo aminoácido. O código genético é praticamente universal, mas como sobram códons para a maioria dos aminoácidos, é possível haver códons de uso preferencial, bem como códons com função diferente em organismos ou organelas diferentes. Por exemplo, um dos códons que serve como sinal de parada na tradução dos produtos codificados no núcleo, o códon UGA, codifica triptofano na mitocôndria. E em algumas árqueas, o AG, outro códon de parada, codifica pirrolizina, um aminoácido incomum. A elucidação do código genético e da transmissão da informação do DNA para o RNA e deste para as proteínas também envolveu a comprovação da hipótese de moléculas de RNA adaptadoras ou transportadoras. A existência do RNA transportador, responsável por se ligar a um aminoácido para levá-lo até o local de síntese proteica, foi comprovada por Zametnik e Hoagland. A interpretação do código para transformá-lo em uma sequência peptídica depende do códon na molécula de RNA mensageiro identificado pelo anticódon na molécula de RNA transportador. Cada aminoácido pode ser ligado a um de seus RNAs transportadores com anticódons complementares aos códons que especificam esse mesmo aminoácido. A interação códon no RNA mensageiro e anticódon no RNA transportador também é antiparalela. Começando a contar pela extremidade 5' cada primeira base do códon faz pareamento com a terceira base do anticódon. Na figura, o primeiro RNA transportador, carregado com o aminoácido alanina, tem anticódon CGC, complementar a um dos códons de alanina, o códon GCG. O segundo RNA transportador tem anticódon AGA, complementar ao códon UCU de serina. Mas não significa que haja necessidade da existência de 61 RNAs transportadores. Alguns RNAs transportadores podem reconhecer mais de um código do mesmo aminoácido, porque a primeira base do anticódon pode realizar pareamento não convencional com a terceira base do códon. Se o anticódon começa com uracila, o pareamento pode ser uracila-adenina ou uracila-guanina, o que significa que o terceiro RNA transportador ilustrado pode ser utilizado para reconhecer dois códons de leucina, o códon UA ou UG. Quando o anticódon começa com guanina, o pareamento pode ser GC ou GU, de modo que no exemplo da figura, o mesmo RNA transportador reconhece dois códons de glicina, GGC ou GGU. Desse modo, o paro G é possível para a primeira base do anticódon com a terceira base do códon. Existe uma situação ainda mais peculiar, porque o RNA transportador pode conter uma base denominada inosina. Se a inosina for a primeira base do anticódon, poderá realizar três tipos de pareamento: inosina-adenina, inosina-uracila e inosina-citosina. Nessa circunstância, o RNA transportador poderá reconhecer três códons diferentes, mas é importante notar que todos os códons extras reconhecidos codificam o mesmo aminoácido. Estudos apontam que os RNAs transportadores evoluíram antes da existência de células, de ribossomos também, e que podem ter sido fundamentais na evolução do próprio código genético. Uma consideração interessante é que o uso preferencial de códons em determinados genes e organismos tem relação com a quantidade de RNAs transportadores disponíveis. Em diferentes genomas, a seleção de códons preferenciais, para os quais havia maior quantidade de RNA transportador, pode ter sido dirigida pela eficiência da síntese de proteínas. No exemplo da figura, o RNA transportador com anticódon UGC, que começa com uracila, considerando a leitura 5' 3',
pode reconhecer códons de alanina que terminem com A ou com G. Se a concentração desse RNA transportador é elevada, os códons GCA e GCG devem sustentar uma síntese proteica mais rápida e podem ser preferencialmente selecionados nessa situação. Ao contrário, o RNA transportador com anticódon AGC está em menor proporção e, portanto, o códon que ele reconhece, GCU, provavelmente não será preferencial. O mesmo deve acontecer com o RNA transportador de anticódon GGC, que reconhece GCC. Antes de serem utilizados na formação de uma cadeia polipeptídica, cada aminoácido é ligado a um RNA transportador por enzimas específicas. Essas são as aminoácido RNA transportador sintetases, que têm especificidade por um dado aminoácido e seu RNA transportador. Uma enzima aminoácido RNA transportador sintetase catalisa a ligação de AMP ao grupo carboxila do aminoácido, requerendo para isso uma molécula de ATP e liberando na reação pirofosfato inorgânico. O produto formado é o aminoácido AMP. Para ligar um aminoácido ao RNA transportador, a mesma enzima catalisa um ataque nucleofílico da hidroxila 3' sobre o grupo carbonila do aminoácido, liberando a AMP. Algumas aminoácido RNA transportador sintetases ligam o aminoácido à hidroxila da extremidade 2', havendo depois uma mudança para a extremidade 3', numa reação de transesterificação. O produto formado é o aminoácido RNA transportador. Até agora, já temos alguns pontos fundamentais compreendidos. O DNA armazena informação em um segmento codificador, o gene. O RNA mensageiro leva informação para a maquinaria de síntese proteica. O código genético é formado por trincas de bases que especificam 20 aminoácidos e 3 códons de parada da tradução. RNAs transportadores levam aminoácidos para os ribossomos. Poderíamos partir para compreender duas etapas da expressão gênica, em um modelo bem simples. Primeiro, a síntese de RNA mensageiro a partir do DNA codificador, que denominamos transcrição e que depende de um aparato de proteínas e enzimas, incluindo a RNA polimerase. Depois, a síntese de um polipeptídeo a partir do RNA mensageiro pelo ribossomo, que denominamos tradução e requer fatores proteicos auxiliares. Porém, é preciso ter em mente que, além da transcrição, da tradução e de seus aparatos, a expressão de genes envolve muito mais etapas, incluindo o controle da estrutura da cromatina e o posicionamento cromossômico no núcleo. A presença de sítios regulatórios no DNA que controlam o assentamento de proteínas que inibem ou que ativam a expressão dos genes, inclusive dos fatores de transcrição que regulam o recrutamento da RNA polimerase. A síntese do RNA, que envolve também o processo de terminação, o processamento e a edição do transcrito primário para formar o RNA mensageiro, com a adição de capa à extremidade 5' ainda antes de terminar a síntese, a remoção de introns, junção alternativa de exons, adição de cauda poli-A, o transporte do RNA mensageiro para o citossol e o assentamento da maquinaria de tradução, o início da síntese e alongamento da cadeia polipeptídica, o dobramento polipeptídico e sua modificação pós-traducional, o controle da estabilidade do RNA mensageiro e das próprias proteínas. Por isso, um modelo mais completo inclui também esses aspectos.